Fala, Corujinha! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso segundo vídeo com questões de português da banca IDECAP para você que vai fazer o concurso para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia. E como sempre, se você gostar deste vídeo, não se esqueça de colaborar para o crescimento do nosso canal, deixando o seu like, se inscrevendo, comentando e compartilhando. E não se esqueça também de me acompanhar lá no Instagram, @paivawilcas, e de seguir a nossa página no Facebook e de participar do nosso grupo também no Facebook. Vem comigo conhecer a primeira questão. Marque a alternativa com informação incorreta. A IDECAP gosta muito desse tipo de questão, uma questão grande, cansativa e que você tem que analisar as quatro alternativas. Sempre que vier na sua prova incorreto, exceto, salvo, qualquer coisa né, pedindo a negativa, você vai circular a palavra para chamar sua atenção, para você não ficar rodopiando nas alternativas e achando que todas estão corretas, tá? Foca nisso aí. Faça um círculo e fique bem de olho buscando a incorreta. Alternativa A. Os verbos pare, reflita e busque enunciam ordem ou conselho. Sim, dependendo da forma que eles estiverem sendo usados, sim. Pare, né? Reflita, busque. Está sim, pode ser, ele pode servir para te dar uma ordem ou um conselho, anunciar, né? Uma ordem ou um conselho. A alternativa A está correta, mas a banca quer a incorreta. Alternativa B. As palavras desprezíveis e carinho se identificam quanto à classe gramatical, quanto ao número de sílabas e quanto à tonicidade. Em relação aqui à classe gramatical, eu precisaria do texto para fazer essa análise. Eu não trouxe. Por que eu não trouxe? Porque a gente não vai precisar do texto, do trecho do texto, certo? A gente vai conseguir resolver essa alternativa aqui sem o texto. Quanto ao número de sílabas, divisão silábica, tá? Olha aqui, ó. Desprezíveis. É uma paroxítona terminada em ditongo, certo? Certo. Carinho. Carinho. Também é paroxítona. Perfeito. Agora, tem a mesma quantidade de sílabas? Carinho tem três. Uma, duas, três. Desprezíveis tem uma, duas, três, quatro sílabas. Então, aqui você já conseguiu identificar a alternativa incorreta. Elas não são iguais, elas não se identificam quanto ao número de sílabas. Uma tem é, três sílabas e a outra tem quatro sílabas. Por isso, a alternativa B é a nossa alternativa incorreta. C. No período daí, então, passei a me sentir mais tranquilo. Temos um dissílabo formado com hiato, daí, perfeito. Daí. Temos aqui duas sílabas, hiato, porque temos duas vogais sendo separadas, cada uma ficando em uma sílaba, e o i é tônico. Um dissílabo oxítono, então, sim, ó, então, aqui está a sílaba mais forte, a última, sem acento gráfico, porque o tio não é um acento gráfico, ele apresenta apenas uma tonalidade. Aqui, ó, tá explicando isso, porque o tio serve apenas para marcar a nasalização da vogal. Perfeito. D. O período. Parei de dar meu máximo para quem não me dava nem o mínimo. Está escrito com dois termos que se opõem pelo sentido, exemplificando uma antítese, uma figura de linguagem aqui. A banca gosta também de cobrar figura de linguagem. Parei de dar o quê? Máximo para quem não me dava nem o mínimo. Temos aqui, ó, antônimos, uma oposição, máximo e mínimo. No mesmo período,
não quebrando o sentido da ideia, você tem uma antítese. Aqui o nosso gabarito é B, é a alternativa incorreta. Questão 2. Na frase, é muito simples, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. A palavra destacada, essencial, significa o quê? Correto, maravilhoso, transparente, fundamental ou desnecessário. Aqui é fundamental, né? O fundamental é invisível para os olhos. Se você não soubesse o significado de essencial, você iria tentar encontrar aqui o sentido do texto e fazendo as substituições e devagarzinho você iria encontrar o gabarito. A banca também, não só a IDECAP, mas todas as bancas gostam desse tipo de questão aqui. Nosso gabarito é D. Questão 3. Assinale a alternativa que classifique correta e respectivamente os termos destacados. Clara é uma profissional muito simpática. Gentilmente me deu preferência do atendimento. Olha aqui. O gentilmente já entrega. Se você não souber, tiver em dúvida aqui em relação ao simpática, você vai para o gentilmente, que é mais fácil. Termina aqui em mente, ele é um advérbio. Por isso, você já elimina. Sabendo disso, né, você já elimina a B, que fala que é o posto, que fala que é aposto, elimina a E, que diz que é um adjetivo, não. Gentilmente é advérbio. Aí aqui na alternativa A fala que simpática é o advérbio. Simpática não pode ser advérbio, porque se o sujeito estivesse no plural, simpática acompanharia. Carla é uma profissional muito simpática. Se fosse assim, os alunos são muito simpáticos. Iria ter mudança aí no gênero e número. Então, não pode ser um advérbio. Fora a alternativa A e fora a alternativa D, porque não é aposto. Não é nenhum termo aqui exemplificando o anterior, especificando o anterior, não existe nada disso. Simpática é um adjetivo. Se você não souber de cara o que é, você vai eliminando. E com isso, eu acho que a maneira mais fácil de você fazer prova é por eliminação. Você vai buscando o erro. E aí, por eliminação, você vai chegar no gabarito, ok? Então, aqui quem é simpática é a Carla. Está atribuindo uma qualidade ao sujeito. Gabarito C. Questão 4. Analise as afirmações seguintes e depois marque aqui as corretas. Eu trouxe o texto. Primeira afirmativa: os verbos optei, parei, percebi pertencem à mesma conjugação, além de todos enunciarem ideia de conclusão no pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Temos um erro aqui, né? Ó, optei pelo silêncio. Você já vai aqui pelo modo. Optei é pretérito perfeito. Eu optei. E não está trazendo a ideia de conclusão de jeito nenhum. Eu optei não é um pretérito mais que perfeito. Mais que perfeito é o tempo lá do que a gente chama o tempo do Kiko, né? Que termina com urá. Para ser no pretérito mais que perfeito, o correto seria optara. Então, aqui temos vários erros. Essa primeira afirmativa, ó, totalmente incorreta. Sabendo disso, você já elimina. Sabendo disso, você já encontra o gabarito. Elimina a alternativa A, elimina a alternativa B e elimina a alternativa C. E já sabe que o gabarito é D. Apenas as afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas. Vamos confirmar. No primeiro período do primeiro parágrafo, a voz do texto informa sobre uma decisão pessoal. Primeiro período aqui.
no primeiro parágrafo. Optei pelo silêncio e me mantenho em silêncio. O período termina aqui, ó, onde tem um ponto final. Sim, está indicando a voz do texto e está informando sobre uma decisão pessoal. Eu optei pelo silêncio e eu me mantenho em silêncio. Perfeito. 3. No conteúdo do texto, há elementos que comprovam a predominância da função emotiva da linguagem. Funções de linguagem. Estude isso, que pode ter uma questão dessa na sua prova. É emotiva porque o foco está na pessoa, está em quem está falando, está no emissor e não no receptor. Olha aqui, eu optei, eu me mantenho, eu parei de falar, daí então eu passei a me sentir. Então, se você percebe que o foco aqui está em quem está narrando, em quem está contando a história. E isso é uma função de linguagem, é a função emotiva, tá perfeito. 4. O período, optei pelo silêncio, me mantenho em silêncio, é composto por coordenação sintática e está construído com exemplos de sujeitos elípticos ou desinenciais. Exatamente, o sujeito aqui é eu, é um sujeito oculto, elíptico ou desinencial. E a coordenação sindética, sim, aditiva aqui, ó. Optei pelo silêncio e me mantenho em silêncio. Gabarito confirmado, gabarito D. Próxima questão. A última questão do nosso vídeo, né? No trecho, era uma raposa igual a 100.000 outras, mas eu fiz dela um amigo. Ela é agora única no mundo. Os termos destacados são respectivamente. A banca também gosta muito desse tipo de questão para analisar. Aqui é um verbo, era não é substantivo, e aí você vai fazer como? Eliminando as alternativas. Se você não souber que era um verbo, vá em busca do que você tem certeza. Seja lá de um sujeito, um numeral, de uma preposição, procura o que você sabe. Fora a alternativa A, fora a alternativa C, fora a alternativa B e fora a alternativa D. Só sabendo que é um verbo, né? Verbo ser, você já mata a questão. Aqui, gabarito E. 100 igual a 100.000 outras. Aqui indica uma quantidade. Então, 100 com C é numeral. Tá? E aqui, ó, em todas tem um numeral. Não iria te ajudar muito se você soubesse apenas isso. Mas eu fiquei aqui, ó, pronome. Pronome, eu. Pronome oblíquo reto, né? Ó, conjunção fora, artigo fora. Você iria ficar em três, se fosse o caso. E mundo, única no mundo. Mundo é substantivo. Por que não é um verbo? Porque não tem verbo mundar, né? Não é um adjetivo, por quê? Se você assistiu o primeiro vídeo, eu dei uma dica. Para descobrir se é adjetivo ou substantivo, você coloca antes o tão ou tanto. Se couber tão, é adjetivo. Se couber o tanto, é substantivo. Olha aqui. Tão mundo. Não combina, não faz sentido, não tem sentido nenhum, não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui. Tão mundo não dá. Agora, tanto, tanto mundo, olha só, tantos mundos. Se você não gostar do singular, você coloca no plural, tantos mundos, tanto coube, certo? E aí, cabendo tanto, é um substantivo. E aqui também tem a indicação, ó. E mais o, no. Esse no indica que antes de mundo tem um artigo ou gabarito e. Eu espero de verdade que você tenha gostado dessas questões e também que você tenha gostado do nosso primeiro vídeo e que você tenha compartilhado este vídeo e o outro com os seus amigos. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para dar aquela forcinha. O estudo é uma via de mão dupla, né? Me ajuda que eu te ajudo. Devíamos ser ensinados a não esperar por inspiração para começar algo. Ação sempre gera inspiração.
Inspiração raramente gera uma ação. Isso é verdade. Sempre esperamos uma motivação externa. Sempre esperamos uma palavra de ânimo, né, de alguém. Esperamos o reconhecimento de alguém para a gente começar a fazer algo, né? Esperamos que alguém venha e nos impulsione. E não deve ser assim. Você tem que buscar em você a sua própria inspiração. Você sabe quais são os seus desejos. Nada, ninguém mais sabe. Só você. Ninguém melhor que você sabe o que é bom para você, sabe o que realmente você quer. Então a inspiração tem que partir de dentro de você. E não espere essa inspiração para começar. Comece, que depois a inspiração vem. Comece, eu tô com preguiça. Mas todo mundo acha que eu não vou conseguir. Para com isso. Começa, vai estudando devagarzinho, aprendendo um conteúdo por dia, da maneira que você puder. É difícil, tem um trabalho, tem filho, né? É tudo muito complicado, não é fácil para ninguém. Mas comece, porque tudo depende apenas, única e exclusivamente de você. E fale isso aí para você, ó. Eu sou especial, eu mereço o extraordinário. Levante-se e brilhe. Insista, persista e nunca desista. Até a próxima. Fui.